1 Reis, capítulo 2. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Versículo 3. Durante um curto período de tempo, Salomão dividiu a monarquia com seu velho pai. A presença de Davi lhe dava segurança, mas ele sabia que logo seria privado de sua companhia. E seguro de que logo morreria, Davi cuidou de dar as últimas e mais preciosas instruções a seu filho. O maior legado que deixaria não seria o reino, as riquezas ou o poder, mas conselhos preciosos que fariam do reinado de Salomão o mais celebrado da terra. Israel carecia de um líder cuja hombridade fosse a sua maior qualidade. Um homem que, por sua coragem e integridade, governasse a nação mediante um exemplo pessoal de confiança em Deus e obediência à sua palavra. Que governasse bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Pois sendo assim, nunca lhe faltaria sucessor ao trono de Israel. Davi se empenhou para inculcar na mente de Salomão conselhos que o ajudassem a não cometer os mesmos erros que ele cometeu e a manter perto de si pessoas confiáveis. Então Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Além da morte de Davi, o capítulo de hoje nos apresenta mais 3 mortes. Após um pedido malicioso, Adonias foi morto a mando de Salomão. Ao pedir por mulher a concubina de seu pai, Adonias tentou assumir de forma traiçoeira a mesma postura de Absalão quando se deitou com as concubinas de Davi. Joabe, porém, havia se tornado um homem fingido a fim de não perder a sua posição, matando 2 inocentes. E Simei, mesmo recebendo de Salomão um indulto, descumpriu o juramento feito e teve de pagar com a própria vida. Desde a entrada do pecado no mundo, a morte tem sido a nossa maior inimiga. Ela não escolhe credo, etnia ou condição social. Todos vivemos já condenados a morrer. Como disse Davi, eu vou pelo caminho de todos os mortais. E como escreveu o próprio Salomão, e o pó volte à terra como era, e o espírito, fôlego de vida, volte a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. A palavra espírito aqui significa vento, sopro de vida, ou seja, o verso se refere à composição original do homem ao ser criado. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Quando a Bíblia diz que Davi descansou, é porque a morte é comparada ao descanso, ao sono. Jesus mesmo declarou, referindo-se à morte de Lázaro: nosso amigo Lázaro adormeceu. João capítulo 11, versículo 11. Ora, se Lázaro, que era um homem de Deus, estivesse no céu, não faria sentido Jesus tirá-lo do paraíso para trazê-lo de volta à terra. A desobediência no Éden gerou uma separação entre Deus e o ser humano. A obediência de Jesus nos concedeu o penhor de que seremos salvos pela sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 10. E se ele nos deixou exemplo de como obedecer pela fé que atua pelo amor, Gálatas capítulo 5, versículo 6, é porque espera que sigamos os seus passos. Davi pode não ter deixado o melhor exemplo, mas a raiz de Davi nos deixou o incontestável exemplo e a promessa de que bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Porquanto o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Para os fiéis servos do Senhor, a morte continua sendo um inimigo, mas um inimigo que foi derrotado na cruz e na tumba vazia. Não sejamos, pois, amados, ignorantes quanto aos que dormem, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 e 14. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Vigiemos e oremos. Bom dia, fiéis imitadores de Cristo. Rosana Garcia Barros.